Olá pessoal, eu organizei aqui umas dicas, algumas recomendações com relação à resolução de questões, exercícios envolvendo teste de hipóteses. Então vamos a essas dicas aqui. Primeiro, identifique no problema quais são as duas hipóteses conflitantes. Então eu posso estar, por exemplo, analisando uma questão onde eu quero saber se a espessura de uma chapa que está sendo produzida é superior a 1 centímetro. Então eu tenho aí duas hipóteses. Uma hipótese é que a espessura é superior a 1 centímetro. A outra hipótese que é conflitante é que a espessura é menor ou igual a 1 centímetro. Ok? Bom, redija as frases associadas às duas hipóteses, ou seja, coloque em sua forma de texto as duas hipóteses, sob a forma de frases. Identifique se as hipóteses envolvem questões sobre a média, sobre a proporção ou mesmo sobre a variância populacional. Ok? Ainda não vimos nenhum teste para variância, mas vamos ver o teste F logo. Verifique se trata de um teste hipótese para uma, duas ou mais amostras. Elabore as hipóteses: hipótese nula e hipótese alternativa. Aqui sob a forma de inequações. Identifique qual modalidade de teste hipótese é adequada para a resolução do problema. E verifique se seus pré-requisitos são atendidos. Então, o que nós estamos vendo são testes denominados ou classificados como testes paramétricos. É o teste Z, é o teste T. O teste de análise variância, que nós vamos ver também, são testes paramétricos. Esses testes paramétricos têm alguns pré-requisitos, como, por exemplo, a exigência que o parâmetro se comporte conforme distribuição normal ou que trabalhemos com um tamanho de amostra satisfatório, com maior do que 30. É um exemplo. Bom, então com relação a essa modalidade de teste hipótese, eu faço aqui um resumo de quais são as principais modalidades. Em teste hipótese para média de uma ou duas amostras, verifique se são atendidos os pré-requisitos para a realização de teste T. Veja que estou até ignorando aqui o teste Z. Os softs nem aplicam o teste Z para média, praticamente só aplicam o teste T. Ok? Porque só numa situação raríssima vocês vão conhecer o desvio padrão populacional. Caso negativo, caso os pré-requisitos não sejam atendidos, a alternativa seria realizar uma das modalidades de testes não paramétricos. De forma resumida, testes não paramétricos são testes que não exigem o comportamento de distribuição normal. Tá? Eu coloco como exemplos aqui teste de Wilcox ou teste dos sinais. Nós não vamos ver isso aqui em estatística aplicada. Em teste para média de 3 ou mais amostras, verifique se são atendidos os pré-requisitos para a realização do teste de análise variância, ou ANOVA, que está no item 10.4. Caso negativo, a alternativa seria realizar uma das modalidades de testes não paramétricos, tais como o teste Cruz-Cooley ou o teste da mediana. Não vamos abordar em estatística aplicada. Em teste para a proporção de uma amostra, verifique se são atendidos os pré-requisitos para a realização do teste Z. Caso negativo, você pode realizar o teste binomial, via cálculo P-velo e o valor P. Este teste baseia na distribuição binomial. Ok, eu já gravei alguns vídeos que mostram como a gente pode realizar o teste binomial com o Excel, onde nós calculamos ali o valor P. Ok? Então eu recomendo ou vocês fazerem as contas no braço, vídeo item 4.2, ou utilizar o Excel como facilitador. Em teste para a proporção de duas amostras, verifique se são atendidos os pré-requisitos para a realização do teste Z. Caso negativo, a alternativa será realizar uma das modalidades de teste hipótese não paramétrico, ou seja, o teste Q quadrado para a proporção. Vamos ver esse teste Q quadrado no capítulo 10, item 10.2. Ou mesmo o teste exato de Fischer. Esse nós não vamos abordar em estatística aplicada. Em teste para a proporção de 3 ou mais amostras, realize o teste Q quadrado para a proporção.
Item 10.2. Em testes para a variância de uma amostra, verifique se são atendidos os pré-requisitos para a realização de um teste quadrado para uma variância. Item 7.5. Não vimos esse item 7.5, eu não vou abordar, mas ele está lá à disposição para o estudo de vocês. Em teste para a variância de duas amostras, verifique se são atendidos os pré-requisitos para a realização do teste F. Vamos ver no item 10.3. Okay? Bom, selecionado o teste de hipóteses, realize os cálculos necessários ou para comparar o p-value com o alfa, ou para comparar a estatística amostral com o respectivo valor crítico, os respectivos valores críticos. Ok? Para verificarmos se a estatística amostral cai na região de H0 ou na região de H1. Finalmente, rejeite ou não a hipótese nula e traduza essa análise, essa rejeição ou não da hipótese nula em uma resposta ao problema examinado. Ok? Então, se o problema envolve, eu quero saber se a espessura média de uma chapa que está sendo produzida é superior a 1 centímetro, eu tenho que responder essa questão. Beleza? Um abraço.